Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui no Roda de Conversa do segundo Festival Horizonte de Histórias, um projeto que foi patrocinado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, do Instituto Cidade Céu, isso. E nós vamos agora fazer um bate-papo, uma conversa sobre essa temática de hoje, que é a temática da inclusão. É a contação de histórias inclusivas com narrativas e personagens que representam pessoas com deficiências, minorias, LGBTQIAPN+, e povos tradicionais. A gente tem hoje aqui essa figura maravilhosa da autora, atriz, pesquisadora, contadora de histórias, muito mais coisas nesse currículo, né? Rose Costa. E eu sou a Cici Faveri, eu também sou atriz, professora, arte educadora, trabalho num centro de ensino especial e leciono lá a disciplina de teatro e dança. E é muito interessante poder trabalhar com essa diversidade, com essas pessoas que estão sempre prontas para se desafiar, para mostrar as suas potencialidades. E o quanto a gente admira, o quanto a gente se emociona com toda a vontade, dedicação, empenho que eles têm de praticar a arte, de praticar o encontro, né, com o máximo de atenção no aqui e agora, nesse presente. E eu vou falar um pouquinho da Rose e vou querer também que ela logo já comece a falar sobre a experiência dela, sobre tudo que ela vai aqui discorrer, sobre as grandes experiências que ela tem, as grandes pesquisas, os trabalhos que ela faz e também do lançamento do livro que ela fez hoje, né? Que ela está fazendo hoje, está realizando, baseado na história que você escreveu e que tivemos também a apresentação do espetáculo teatral. Ser diferente é normal, né? Então a Rose, ela é uma maranhense, brejense, brejeira, cresceu em meio a brincadeiras, bonecas de pano, cheiro de mato e de café. Filha do meio de uma família de 7 irmãos, enfeitou e enriqueceu a sua infância com as rodas de história que a sua mãe fazia, encantando a gente simples daquele lugar com os maravilhosos romances da literatura de cordel. Mora em Brasília desde 1981, quando se encantou com o céu desse lugar. É professora de teatro na rede pública de ensino desde 1990, com pós-graduação em o cordel e o teatro e a arte numa prática pedagógica. Ela é atriz, contadora de histórias, escritora, também já se aventurou experimentando a direção de alguns trabalhos e hoje se define como uma professora inquieta, que pesquisa e escreve suas verdades e seus sonhos para compartilhá-los com o universo infantil. Hoje o sonho grandioso de ser uma encantadora de crianças lhe move e a literatura e o teatro serão os seus valiosos instrumentos. Seja bem-vinda, Rose. Espero também que a plateia participe bastante, pode fazer perguntas, né? Pode querer tirar alguma dúvida. E eu gostaria que você, Rose, minha primeira pergunta aqui para você fale mais alguma coisa sobre você mesma ou sobre a sua trajetória profissional e artística que as pessoas talvez não conheçam ou ainda não saibam. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar aqui conversando, batendo papo, falando sobre uma temática de tanta relevância e uma temática pela qual eu enveredei, eu procurei conhecer mais e fui descobrindo no decorrer da minha trajetória como professora.
Eu acho que algumas coisas que as pessoas não conhecem muito são coisas da minha infância, dessa experiência que eu vivi quando criança, e que na verdade eu nunca imaginei que tivesse assim um valor tão grande, que a partir dessas experiências que eu vivi quando eu era criança, foi de onde foi tirada muita coisa, muita temática, muito assunto, muita coisa para o que eu escrevo nos meus livros. Eu tive uma infância muito simples, no interior, numa cidadezinha, aliás, no interior do Maranhão, não era nem uma cidade, era uma vila. Quando eu era criança não tinha nem energia elétrica, não tive essa oportunidade, não tinha televisão. Então eu acho que essa coisa da arte já vem no instinto, acho que é instintivo, porque quando eu morava lá, a gente já fazia espetáculos de teatro, muito embora a gente não tivesse a menor ideia do que a gente estava fazendo. Mas eu lembro que eu juntava os primos, os irmãos, e a gente fazia as histórias, criava as histórias, convencia alguém da comunidade para ceder uma sala dela para a gente poder fazer o espetáculo. E eu já fazia naquela época os figurinos de papel crepom, por incrível que pareça. E a gente cobrava ingresso. Muito embora nunca tinha ouvido falar sobre isso, porque nunca vi televisão, também não tive acesso a livros muito cedo, que é bastante curioso, não é verdade? Porque eu fui ter acesso a livros já quase adulta, quando eu vim estudar já na cidade, mas lá onde eu morava não tive acesso. Então eu acho que o que mais as pessoas não conhecem ainda é muito com relação a essas experiências que acabam enriquecendo o que a gente vive hoje, né? O dia a dia da gente. Toda vez que a gente quer enriquecer esse dia a dia, o presente, é só a gente olhar um pouquinho para o passado que a gente encontra assim enredos maravilhosos para enriquecer aquelas coisas que a gente quer falar, que quer dizer, que quer escrever. E quando a gente fazia a gente chamava de drama. Vai ter drama tal dia, vai ter drama. E aí a gente fazia, cantava, tinha roupa, cobrava ingresso, tinha todo esse movimento. E, por incrível que pareça, minha mãe, que só tinha feito até a 4ª série, ela divertia as pessoas daquela comunidade, era exatamente lendo os romances da literatura de cordel. Ela ia para a cidade e uma vez por semana, quando ela ia lá, ela comprava um livrinho, e as pessoas, quando chega um livrinho, que eu digo porque é aquele romancezinho pequeno da literatura de cordel, e todas as pessoas, a comunidade inteira ficava muito curiosa para saber qual era o romance que ela ia contar naquela semana, e eles chegavam do roçado de um dia inteiro de trabalho, se juntavam num galpão onde todo mundo sentava em toquinhos de madeira, e ali eu assistia minha mãe contar a história da literatura de cordel de um jeito assim tão mágico que você conseguia imaginar e criar todas aquelas imagens, vinham todas aquelas imagens dos castelos, das princesas, deles que roubavam as princesas nas torres dos castelos. Então muita coisa bacana. E a gente ficava por ali, isso tudo era com a luz de um lampião, uma lamparina que a gente chamava, né, na época. E muito embora às vezes a gente pense que a criança não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, e elas estão por ali brincando, mas está captando as coisas que para elas são importantes, são significativas. Só que eu só fui descobrir isso mais tarde, porque quando eu escrevi meu primeiro livro, que é exatamente esse que está sendo relançado hoje, a memória mais forte que veio foi exatamente da minha mãe contando os romances da literatura de cordel. E por isso esse livro tem muito de literatura de cordel na sua história, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. E eu vim para Brasília em 81, também ainda não tinha ideia de que eu ia conviver, de que eu ia colocar na minha rotina a arte, o teatro, a contação de história, e as coisas foram acontecendo meio que sem eu premeditar, sem esperar e sem eu preparar. Eu trabalhava lá no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e as meninas que trabalhavam comigo um dia disseram: nós vamos fazer a inscrição da Faculdade de Artes. Eu falei: eu falei: eu também vou, vocês vão, eu também vou. E aí acabei indo, fiz a inscrição do vestibular,
estudar, fiz o vestibular, eu estava nessa época, já tinha um filho, né? Já tinha meu primeiro filho, era pequenininho, acabou que eu passei nesse vestibular e acabei cursando a Faculdade de Artes na área de licenciatura de teatro, né? E aí, gente, por sorte, eu parei numa escola parque. Quando eu cheguei na escola parque, eu falei, pronto, aqui é o mundo que eu queria, que eu ainda não sabia que queria, mas que na verdade estava dito aqui, estava guardado, estava gravado, né, de que era aquilo que eu queria para minha vida e era daquela forma que eu queria, pelo teatro, pela contação de história, que eu queria de alguma forma ensinar alguma coisa. Na verdade, eu ia interagir com essas crianças e a gente ia fazer essa troca. Era por meio do teatro e da contação de história que eu descobri na Escola Parque. E isso foi muito legal, né? Porque eu pude ter a honra, né, de estar lá junto nesse momento, dentro da sala de recursos, recebendo as crianças, né, especiais, deficientes, e fazendo todas as adequações e adaptações curriculares para elas participarem de todas as atividades da escola, como qualquer outra criança, né? E aí você veio com essa ideia que era muito bonita de contar uma história onde você colocasse elas também como protagonistas, né? Que elas poderiam estar ali falando, aparecendo, contando e falando de coisas delas, né? E também contribuindo para que a gente pudesse fazer realmente uma inclusão acontecer dentro da escola, onde todo mundo interagia, né, em todas as atividades que aconteciam lá, tanto de educação física quanto na área de arte, música, teatro, dança. E aí eu queria saber se teve alguma situação ou algum fato dentro ali da Escola Parque, nesse momento que você chegou lá e você passou pela direção, você foi professora, você foi coordenadora, você teve uma boa trajetória, né, lá dentro. E teve alguma situação assim que te provocou mesmo você ter vontade de escrever e depois começar a transformar isso em teatro, em espetáculo? Como é que foi? Então, eu tive uma preocupação quando aconteceu a obrigatoriedade das escolas serem inclusivas, todas as escolas, a partir daquele ano, se eu não me engano, foi no ano de 2000, acho. Todas as escolas necessariamente iriam receber as crianças com necessidades especiais, que até então elas ficavam nos centros separadas das outras crianças. E eu fiquei preocupada exatamente de como que essas crianças iam chegar na Escola Parque para serem incluídas e como que os outros alunos, os demais alunos que lá estavam, iam receber essas crianças, de que forma. E novamente eu me recordava da minha infância, que eu cansei de ver crianças que tinham alguma deficiência física amarrada em casa. Isso eu vivi e eu vi, andando lá, porque a gente vivia pela rua, andava por tudo que é lugar, e eu vi muitas vezes crianças que tinham algum problema físico ou mental, escondida nos quartos, amarrada nos locais. E aqui na Escola Parque eu achava muito bonito quando você via uma criança chegar de um jeito e com o trabalho que era feito dentro da escola com a inclusão, a gente via aquela criança se transformar a partir da convivência. E aí eu entendi o tanto que essa convivência é necessária, ela é fundamental para que a criança se desenvolva, ela tem o direito de conviver. E aí quando chegou a época dessa inclusão, eu imaginei que a gente poderia fazer alguma coisa que de fato essas crianças se sentissem acolhidas e bem recebidas. Aí foi quando surgiu toda aquela movimentação da gente fazer um espetáculo para receber essas crianças. O primeiro dia delas na escola seria com um espetáculo para dizer, olha, vocês são bem-vindas, vocês também merecem essa convivência. E aí a gente fez o espetáculo de uma forma bem amadora, sem grandes pretensões, na verdade, muitos professores da escola participaram, a gente pesquisando, construindo a coisa, foi construída, na verdade, a muitas mãos, né? A muitas cabeças, muita pesquisa. E quando a gente construiu esse texto, eu lembro que na época o Jones também deu aula na Escola Parque e a gente fez tinha uma ideia do que a gente queria com essa apresentação.
E quem deu essa cara, quem deu, na verdade, um norte pra gente de como que a gente ia fazer esse espetáculo foi o Jones. E aí a gente fez esse espetáculo no dia que as crianças foram para a Escola Parque, naquele primeiro dia, e a partir daí a gente viu que foi muito positivo, né? Foi muito importante, foi positivo, e que a gente estava caminhando num caminho bacana, né? Estava andando por um caminho, trilhando um caminho que era por ali que a gente devia andar, porque na verdade a inclusão é uma tarefa muito, muito difícil. Primeiro que vai muito pelo amor do professor, pela dedicação com a educação de uma forma geral, porque a estrutura na verdade não tem, não é? Ela é meio assim que não é verdadeira, porque não tem uma estrutura. Porque se um professor está com várias crianças ditas normais, 10, 15, e uma ou duas que têm necessidade especial, ou ele exclui um ou ele exclui o outro, porque o professor não tem condição dele tanto dar atenção que as crianças ditas normais precisam, como aquela que tem alguma necessidade especial. Então isso vai muito do amor, da dedicação e do professor que olha olha para o resultado do que ele faz e cada vez se dedica mais e quer fazer mais e quer ver o resultado. Eu lembro de uma menina na Escola Parque, que a Silvana e a Renata cuidava, que ela chegou na Escola Parque, que ela nem ficava com o corpo assim, e aí era um amor tão grande, um cuidado tão grande, sabe? Era uma tarefa, e quando foi assim, mais pro final do ano, a gente já via que ela já levantava, e ela tinha um cabelo lindo, e ela já ficava toda assim vaidosa, né? Então, a gente vê isso, é muito bacana. E falar sobre isso é fundamental, porque a gente sabe que tem que ser incansável na tarefa de dizer que essas crianças são especiais, que elas precisam dessa convivência, do amor, e elas têm que ter esse direito de convivência que faz com que eles se desenvolvam tanto, né? E eu diria até mais, assim, enfatizando novamente a potência, né? A potencialidade que eles têm de também fazer, de também estar lá, contribuindo, participando, né? Falando de coisas que são de interesse deles também, né? Isso é muito importante. Eu sei que você já falou um pouco, assim, de como transpor, né? Essa ideia toda para o teatro, que foi toda esse aconchego, né? Esse acolhimento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho, né, dessa pesquisa, de estar escrevendo o texto e não transformar ele numa coisa didática, né, deixar ele extremamente mais lúdico, né, criar um entretenimento que seja também um questionamento, né, que esteja trazendo para todas as pessoas essa possibilidade de estar pensando que todo mundo é capaz, todo mundo tem o direito de participar, de estar em qualquer lugar, né, e de ser bem recebido. Então eu queria saber como é que trabalha assim, esse tratamento literário para que ele não seja tão didático. Como é que é o seu processo criativo? Assim? O que você busca para poder trazer essa arte tão gostosa, tão animada, tão divertida, mas tão cheia também de questões importantes para a gente estar pensando, né? Para a gente ficar refletindo. Então, quando eu escrevi esse livro, que na verdade meu primeiro livro, que foi o Gente Diferente e Interessante, que vem muito em função desse trabalho da Escola Parque, nasceu daí e nasceu o primeiro espetáculo. Depois foi que eu achei que era bacana, ele tomou um rumo, assim, uma dimensão grande, que eu acreditava que ele devia caminhar muito mais, alcançar muito mais espaço, muito mais locais. E daí foi quando surgiu a ideia de fazer o livro, eu consegui esse recurso do FAC e daí escrevi esse primeiro livro, Gente Diferente e Interessante, que veio em função de todo esse trabalho nosso na Escola Parque, dessa inquietação. Eu lembro que um negócio engraçado, eu sou um pouco inquieta com as coisas, eu acho que eu sou hiperativa, que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e eu lembro que eu andava com a pasta azul na Escola Parque e as pessoas corriam com medo de mim dessa pasta azul, porque diz que quando eu vinha com a pasta azul é porque tinha coisa dentro para fazer com que eles trabalhassem mais do que já trabalhavam. E aí eu estava lá com o meu livro publicado, eu falei, e agora?
como que eu vou dizer para as pessoas que eu tenho um livro que eu escrevi, que ele fala de uma temática que é relevante e que quanto mais pessoas ela alcançar, melhor. E aí foi quando eu pensei na contação de histórias. A gente já contou histórias, já contava na Escola Parque, e aí eu fui para as oficinas pedagógicas, porque eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação em 1990, na zona rural de Braslândia, uma escola pequenininha, escola de lata, que a gente levava choque, sabe? Era um negócio super, super bacana. E aí a gente tinha que tomar o máximo de cuidado quando estava chovendo para os meninos não pegarem choque. Mas assim, eu era feliz, porque eu tinha uma turma de 15 alunos, outra de 16, e ali eu me descobri assim, com a possibilidade de uma contribuição. Eu falei, aqui eu posso contribuir de alguma forma, na sala de aula eu posso contribuir, sabe? É aquela coisa de se você faz diferença para alguém, para um só, eu acho que você já deu um recadinho. E aí existem as oficinas pedagógicas da Secretaria de Educação, que trabalha com muitas coisas bacanas, que tem cursos, oficinas, e aí foi quando eu encontrei a Aldanei, que é uma bruxa maravilhosa, sabe? E aí quando eu conheci a Aldanei, eu falo, meu Deus, eu quero essa mulher tão agarrada comigo que eu não quero nunca mais largar. E aí eu fui fazendo curso na oficina pedagógica de tudo que você possa imaginar, papel 1, papel 2, todos os papéis que surgiu eu ia fazendo, enfim. E aí fiquei muito dentro da oficina pedagógica, e foi com ela que eu me iniciei, né, nessa coisa. Foi a minha iniciação com a contação de histórias. E aí o que eu busco na verdade com isso? Eu acho que o que eu busco é o encantamento para o livro. Tudo que precisar fazer, tudo que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance, para que aconteça esse encantamento quando a criança vê aquele material pedagógico, aqueles tapetes, porque eu acabei também fazendo o curso com os meninos dos tapetes contadores de histórias, e eu queria transformar o livro num cenário, eu queria dar vida para o livro. E aí a partir dessa contação de histórias, eu comecei a contar histórias também para divulgar o meu livro, para falar, olha, eu tenho um livro e ele é bacana, vamos ler, né? Vamos experimentar. E aí acabei entrando para o grupo Paepalantos, que são as meninas todas professoras, que têm todas exatamente esse pensamento de que a gente quer contribuir. E eu acho que a gente que trabalha com arte, depois que você mergulha nesse mundo, acho que a gente nunca mais é a mesma pessoa, porque a gente parece que tem assim uma função, sei lá, de encantar, de buscar isso, de trazer a criança para mostrar, o livro é bacana. E foi dessa forma que eu pensei em fazer. Eu lembro que ontem eu estava vendo a entrevista da filha do Ziraldo, que está acho que com uma exposição aqui, né, do material dele, e ela disse que tem uma frase do pai dela que eu achei também muito interessante, que eu não conhecia ainda, conheço muita coisa dele, mas não conhecia, que ele falava muito que ler é melhor do que estudar. É porque, na verdade, a leitura ela é muito completa, né? Pela leitura, a criança pode conhecer tantas coisas, descobrir tantas coisas. É como um mundo que se abre, não é verdade? Eu costumo, às vezes, até dizer para as crianças na escola que a imaginação da gente é como se fosse uma tela de cinema, que quando você lê um livro, ouve uma história, é como se você acendesse a luz dessa tela e a partir daí não tem limite. A imaginação viaja para tantos lugares, né? Então, acho que é um pouco isso, é buscando esse encantamento para o livro. O objetivo maior é que a criança chegue até o livro. Então, é buscar esse encantamento. Muito bom, mas eu vejo você como uma pessoa realmente incansável, cheia de vontade, de determinação, e me admira muito também você, essa coisa de ser muito criativa, né? E de ter assim a possibilidade de criar muitas coisas em volta da literatura, né? Trazendo realmente esse interesse para a leitura também, para as crianças, né? Poderem estar crescendo em torno disso.
Bom, a gente está aqui no Roda de Conversa do 2º Festival Horizonte de Histórias, patrocinado pelo FAC e também pelo Instituto Cidade Céu. E eu queria ver se a plateia quer fazer alguma pergunta para a Rose, tem algum interesse, algum questionamento. Eu vou falar. Aqui, vamos só dar o microfone. Eu fiquei pensando, né, sobre a questão da escola ter começado, né, a inclusão dentro da escola. Tá ligado? E de que forma Tá ligado? isso aconteceria na sociedade. Porque a sociedade também precisaria trabalhar essa questão da inclusão, né? A escola levou um susto, como trabalhar isso? E eu acho que a Rose, com essa proposta da Escola Parque, do ser diferente é normal, de uma peça de teatro, foi uma forma também de ir além desses muros da escola, de chegar na sociedade e de tocar, né, com essa temática, com essa forma leve, lúdica, né? Falando de tantas coisas, como a gente pode ver hoje no espetáculo, né, onde a gente tinha adultos, crianças bem pequenas, maiores, e a gente sentia a emoção das pessoas, né? Então acho que isso foi uma coisa assim muito legal, né, de ir além, né? Era uma forma de estar trabalhando. Porque a gente tem que pensar coletivamente de que forma que a gente trabalha a inclusão dentro da sociedade. Né? De uma forma assim, achar espaços, achar momentos, né? Então eu acho que essa ideia e essa peça, né, de teatro que surgiu não a partir do livro, mas que deu origem ao livro, e o livro continuou e estimulou para que ela acontecesse, é uma forma disso acontecer. Uhum. Eu queria, assim, parabenizar a Rose, a roda, né? Essa temática, que também agora ela vai ficar gravada, essa roda, que mais pessoas possam ver, né? Porque a gente tem que discutir as várias formas de inclusão realmente, né? E de que forma, né? Acho que a gente poderia, isso faz parte aí dessa temática da roda também, de que forma que a gente pode trabalhar a inclusão se colocando no lugar de alguma pessoa com algum tipo de, não dá pra gente falar de deficiência, mas desse diferente, sem se apropriar, sem colocar no lugar dele, mas aproveitando esse mote para colocar em evidências as diversas diferenças que a gente tem na sociedade. Queria que vocês jogassem sobre isso. Eu acredito que a gente tem que ser incansável, então cada vez mais buscar, junto aos nossos governantes, a Secretaria de Educação, políticas, tanto para a escola como fora da escola, exatamente que possibilite fazer essa inclusão. Porque a inclusão no papel, ela pode ser bonita, ela pode ser interessante, mas na prática ela não é tão simples como se imagina. A gente que é professora, que vive dentro da escola, a Silvana que está dentro de um centro de ensino especial com crianças que são muito comprometidas, mas que são crianças que precisam conviver e que o desenvolvimento dela ou não depende muito da qualidade dessa convivência, de como que a gente lida com isso e como que a gente pode descobrindo que na verdade é muito uma descoberta, de que forma que aquela criança reage melhor, de que forma que você enxerga que ela possa dar um passo para frente. E às vezes é você passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, para a criança dar um passo diferente daquele de quando ela chegou ali. E a pessoa perceber que aquele passo ele é fundamental, ele é importante e não desistir dessa criança, desse ser humano de forma nenhuma. Então acho que é buscar isso. E isso começa muito dentro da escola mesmo. A partir desse desenvolvimento na escola é que surge a possibilidade de que essa criança possa ser incluída fora da escola. Começa dentro da escola. Por isso é que a gente tem que buscar cada vez mais essas políticas que possibilitem ter mais recurso, mais possibilidade para que o professor atue cada vez mais eficiente na melhora, no desenvolvimento dessa criança. Eu queria fazer uma pergunta, é muito interessante esse tema, num outro sentido também, porque falar dessas inclusões, a gente às vezes não pensa nas diferenças que não são perceptíveis.
né? Uma criança, por exemplo, trans, ou, enfim, LGBTQIA+, ela praticamente não se vê numa história de fadas, ela não se vê num contexto que às vezes a história está contando, né? A questão da negritude, né? Não é só a diferença no sentido da deficiência, digamos assim, mas aquela diferença que às vezes os grupos estão fechados. E eu queria saber de vocês a importância de contar essas histórias, né? Para ter a questão do pertencimento. A criança, quando ouve uma história de fada, uma história da princesa que casa com o príncipe e tal, ela não se vê incluída nessa história. Quando ela tem uma percepção, ou ainda não tem essa percepção, mas sente que alguma coisa ali está acontecendo com ela, que no desenvolver ela vai se perceber, por exemplo, uma criança do grupo LGBTQIA+, né? Ou a limitação de histórias indígenas, a limitação de histórias de origem africana. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, da importância dessas histórias serem contadas, não só para esses grupos que às vezes vão para a escola, de forma que são escolas inclusivas, porque ela tem uma deficiência física, visual, ou uma necessidade outra, mas essas outras crianças que às vezes a gente percebe que não vão sofrer essas questões sociais, mas dentro dela ela sabe que vai passar por isso, ou que um dia irá passar por isso. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Bem, lá no centro de ensino, eu trabalho com adultos, né? Adultos extremamente comprometidos, e a grande dificuldade realmente é a comunicação, né? É a gente conseguir se entender primeiro, né? Se conhecer, se entender, ir descobrindo, ir se adequando, né? Não só eu com o estudante, mas o estudante com o próprio ambiente da sala, com a própria dinâmica da disciplina, né? Então, assim, as coisas vão caminhando de uma forma que seja o ritmo desse estudante, né? Que ele comece a se integrar, a ter interesse, a mostrar vontade e ir fazendo. À medida que eu também vou conhecendo ele, através de relatórios também, através de dicas que uma professora que o conhece há mais tempo fala para mim, de coisas que ele gosta ou que ele não gosta, né? E também através de muitas histórias. Eu gosto de ter assim um repertório vasto de histórias, mas na verdade eu não me foco exatamente só na história. Eu quero que ele participe comigo dessa própria contação. Então, às vezes eu conto uma história que eu não termino, para que no dia seguinte ou na semana seguinte, para ver se ele lembra, ou o que ele quer dizer sobre aquela história, ou às vezes ele vai me fazer um desenho, ou ele vai me fazer uma expressão, porque nem todos são oralizados. Então, assim, a gente vai construindo conjuntamente, né? Porque às vezes eu também trabalho individualmente ou também coletivamente. Então, assim, é um grande jogo, na verdade, é uma grande brincadeira, né? Que a gente vai pegando objetos, trazendo personagens. Ah, mas esse personagem não tá legal desse jeito. Vamos fazer ele de outro jeito. Vamos colocar uma cor de pele diferente, ou vamos colocar um sotaque, ou ele vai... Então a gente vai brincando com tudo isso para ir criando justamente essa identidade, né? Às vezes eu tento trazer um pouco assim de como é aquela família, né? Aquela estrutura, tem pai, tem mãe, às vezes não tem, às vezes mora com tio, a mãe já morreu, às vezes mora com irmão, né? Então a gente brinca muito com tudo isso. E dependendo da história, às vezes tem uma história que fala de, sei lá, de comidas,
né, que você gosta mais, ou de cores, ou de uma roupa. Então, trabalha muitas percepções, muitos sentidos, né? E aí nisso a gente vai construindo junto durante um ano, né? Alguma coisa que a gente pode mostrar no final, porque eles são os protagonistas lá no centro, são eles que são os artistas, eles que vão mostrar algo que é interessante para eles, que eles querem dizer, ou que eles gostam, ou que eles não gostam, ou que seja uma dúvida, ou que seja um questionamento, né? Ou que seja simplesmente algo para entreter também, né? Uma dança, uma performance. Então, assim, isso tudo vai sendo construído dentro desse ritmo, dentro desse convívio, dentro dessas mudanças, dessas alterações. Vamos fazer diferente. Agora o personagem não chora mais porque não ganhou o presente, agora ele fica alegre. Eu não sei. Então, assim, são muitas descobertas. A gente vai se conhecendo e brincando e jogando, mexendo com a imaginação, percebendo o quanto eles são também criativos, o quanto eles gostam também de nos surpreender. Deixa eu só complementar aqui com relação a esses grupos que o Jones falou, que na verdade é um grande desafio, a gente sabe disso, né? Não adianta querer romantizar as coisas e achar que é simples. É um grande desafio porque a gente se depara com o pai, com o órgão maior, a gente sabe de muitos livros com histórias que tocam exatamente nessas temáticas que são recolhidos das escolas, mas nem por isso a gente deve deixá-los de lado e deixar de falar e de contar essas histórias. O que eu acredito é que a gente não pode fazer é exatamente enfatizar, contar a história sem enfatizar nada. É contar a história como se fosse natural, contar a história que tem negro, que tem trans, que tem todas essas minorias, ditas minorias, tem que ser colocadas exatamente na roda, né, na ordem do dia, na rotina, e contar essas histórias naturalmente como se conta outras histórias, para que aquilo vá, de alguma forma, a criança vai interiorizando e vá naturalizando essa convivência e essas diferenças, sejam eles índios, negros, trans. Eu acho que a gente deve insistir, é um desafio, como eu falei, que não é simples, mas a gente não deve deixar de falar de coisas que estão ali, que são reais, que existem e que a gente não pode botar debaixo do tapete. A gente tem que sim colocar nas nossas discussões e no nosso dia a dia. Então, aí, ainda dentro dessa fala da Rose e do Jones, eu acredito que a gente está dando aqui um passo, né? E a gente tem que ir um passo de cada vez. E a gente sabe que nos muros da escola a coisa é muito dentro dos seus quadrados, né? Como a Rose colocou ali agora, os livros são retirados da escola. Mas a gente precisa ocupar esses outros espaços que não estão lá e que não podem nos calar, para a gente falar das questões dessas diferenças, porque nós temos na sociedade todas essas diferenças, né? E a gente não pode fechar os olhos para elas. E a gente, enquanto contadores de histórias, temos que ir atrás desses livros que são retirados dos muros da escola, de dentro da escola, e levá-los para fora, para a rua, para a sociedade, para os movimentos sociais, né? Porque aonde ninguém vai nos proibir, né? Nas praças públicas, né? Nas outras instituições aonde a gente pode estar contando, porque a gente sabe hoje que tem vários livros que falam dessas outras questões. Tem um livro mesmo que eu não lembro agora quem é o escritor, mas tem um livro que fala por que os meninos usam tênis e as meninas usam sandálias, né? Uhum. Então tá aí uma temática que a gente convive o tempo inteiro. Quem nós somos? Quem sou eu? Quem é você? Quem é o outro que está ao meu lado? Então que a gente não pode fechar os olhos para elas. A gente é lindo, gente diferente, interessante, o espetáculo é maravilhoso, o trabalho na escola lá no centro é maravilhoso, mas a gente tem, além dessas diferenças, a gente tem as outras que a gente não pode calar, né? Se calar para elas. A gente
tem que saber trabalhar, tem que levar, tem que valorizar todas as pessoas, porque todos nós somos iguais, né? Temos que parar com essa linha que divide um e outro, né? E aí a gente tem que começar a divulgar mais esse tipo de literatura e buscar mais essas outras temáticas que não estão na escola porque a escola proíbe, mas que aqui fora a gente pode estar contando, né? É por isso que é importante, e aí eu sei que a coordenação convidou outras pessoas para fazer parte dessa roda que por algum motivo não puderam estar aqui hoje, e que é importante a gente estar sempre persistindo nisso, que é o que a Rose falou, a gente não pode se calar, a gente tem que insistir. E é insistindo que um dia a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que todos nós somos iguais e que tem que respeitar todas as diferenças. É verdade, tem que ser um movimento, né, contínuo, não é uma coisa, não é um recado que a gente deu uma vez e falou, pronto, já dei meu recado e pronto, vai resolver, vai mudar. Tem que ser incansável mesmo nessas discussões, na busca dessas histórias. Eu lembro que uma vez a gente foi contar uma história na Escola Parque e os professores ficaram horrorizados, que foi inclusive aquela história do macaco e da velha, que os meninos no final riem e falam, eu vi a bunda da velha, oiaiá, eu vi a bunda da... Aí, à tarde, os professores estavam todos horrorizados, porque eu tinha contado essa história, que se eu não podia mudar. Eu falei, mas gente do céu, será que uma criança não pode ver uma bunda? Todo mundo tem bunda. Mas, enfim, é nesse sentido, é nesse caminho. E tem que ser mesmo muito por esse desejo de mudança que a gente tem essa sensibilidade maior, talvez, essa consciência maior, de perceber que essa luta é uma luta que precisa continuar. E ela continua da forma, do alcance da gente, como a gente consegue, contando histórias, fazendo espetáculo e buscando exatamente, de algum jeito, sabe, com cuidado, fazer com que as crianças conheçam essas histórias que falam de todas essas temáticas. E eles perceberem que é natural, que isso é normal. Em algum momento eles vão compreender que isso é normal se a gente fizer com que eles entendam que isso é normal, que as diferenças, que ser diferente é normal, né? Eu quero fazer uma pergunta tanto para a Silvana como para a Rose. Como educadoras, vocês estão falando muito da criança ou do jovem, né? E aí, dentro desse contexto, você mesmo falou no começo, que dentro da cidade que você morava, né, muitas das crianças que eram diferentes, elas eram presas. Isso não acontece só naquela época, até hoje acontece. E o diferente nesse contexto, não só o portador de necessidade especial, mas como o LGBT, o QIA+, enfim, todos, a família por si só, muitas vezes, ela tem aquele receio, aquele medo, aquela vergonha de mostrar o filho, de falar sobre o filho. Então, vocês como educadoras e artistas, como vocês trabalham essa questão com os pais dessas crianças na qual vocês convivem? A partir da escola e a partir da criança. Porque quando eu falei que eu vi as crianças e os adultos também presos, porque tinha algum tipo de dificuldade a mais do que a gente, porque não é porque a gente não aparenta ter nenhuma dificuldade física que a gente também não tenha dificuldade, porque todos nós temos. Mas, na verdade, naquela época eles eram presos e hoje, de algum jeito, é outro tipo de prisão, é um outro contexto, é um outro momento. E eles continuam sofrendo dessa prisão. Eu acho que o que a gente faz na escola é exatamente pela criança, a partir da criança, dos trabalhos que a gente faz com as crianças,
das reuniões, tentar fazer essa conexão com os pais, tentar buscar os pais para também entender essa diversidade, essas diferenças, e de que eles também têm que ajudar os filhos a entender, porque a gente sabe perfeitamente que tem pai que exatamente é que potencializa essa coisa da diferença, não é? Se contou uma história, vai lá na direção e fala, mas fulano contou uma história que fala sobre isso. A gente sabe muito bem dessas discussões que acontecem, que está tendo cartilha que fala disso, que está tendo livro na escola que fala daquilo, e que os pais vão lá e compram uma briga imensa exatamente para você não falar dessa temática. Então, do mesmo jeito que é delicado, que tem que ser cuidadoso no trato com essas temáticas para você fazer com que a criança entenda que esse universo é que faz essa riqueza, né? Esse universo de diferenças, das diferenças das pessoas é que faz a riqueza do mundo. Você também busca os pais a partir das crianças, pelo trabalho, pela convivência, por essas reuniões que a gente faz e os trabalhos que realiza com os alunos. Eu enxergo dessa forma. Só como última pergunta ou colocação, até porque já está terminando o tempo da roda, nos últimos tempos, digo assim, acho que nos últimos 20 anos, o número de contadores de histórias cresceu muito. E, ao mesmo tempo, cresceu muito o número de militâncias, né? E a gente vem passando por um período de muita censura. Aí eu pergunto se os contadores de histórias mantêm essa resistência de contar a história de um príncipe que se encontra com outro príncipe, uma princesa que se encontra com outra princesa, né? Um rapaz negro que se apaixona por uma mulher branca, enfim. Não tem um grupo de contadores preocupados com isso, que às vezes eu vejo em internet, no YouTube principalmente, pouquíssimas histórias em que elas são adaptadas, né? Vocês têm, em Brasília, alguma referência em relação a isso? Vocês sentem alguma preocupação desses contadores de histórias em apresentar essas adaptações? Quer falar? Fala. Olha, eu confesso que a gente ainda está engatinhando nessa questão, porque a gente, quando vai buscar as histórias para contar, tem inúmeras, a gente faz normalmente uma listagem imensa de história para contar, mas talvez a gente ainda não tenha essa preocupação da forma como deveria ter, em sempre estar no nosso repertório histórias que tragam essas temáticas e que possam provocar essas discussões. Eu acho que tem que confessar isso. Eu confesso que talvez eu não tenha a preocupação que deveria ter. E eu acho que a gente deveria ter, sim, que sempre que a gente for fazer um espetáculo ou for montar alguma roda de histórias, ter sempre uma história que busque provocar essas discussões. Eu não enxergo que ainda tenha essa grande preocupação, assim, que tenha um grupo que tenha essa preocupação firme de buscar essas temáticas para discussão. Eu acho que em relação à questão da família, no centro, o estreitamento é bem grande assim, com a família, né? A gente tem uma proximidade bem maior, mas existem também algumas dificuldades, mesmo relacionadas à questão da superproteção, né? Do supercuidado com o estudante. Às vezes o pai não quer que ele saia, que ele faça uma atividade pedagógica fora da escola, que ele vá a uma exposição, que ele vá a um espetáculo, que ele, porque ele não pode andar de ônibus, ou sei lá, e aí inventam mil questões. Mas eu acho que a busca ali da escola, do centro em si, é justamente isso, né? É falar que eles têm o direito, não só o direito, como até o dever de estar em todos os lugares, né? Da gente poder sair, fazer passeios pedagógicos,
pedagógicos, trazer outras atividades diferentes ao centro, outras pessoas, para que a gente possa conviver e cada vez mais ampliar esse espaço, né? Essa possibilidade de cada vez mais a gente se conhecer, porque eu acho que é isso, assim, a nossa vida é o nosso autoconhecimento, né? A nossa busca constante, infinita, e eu acho que a convivência humana é também isso, é cada vez a gente se conhecer mais, se descobrir mais, né? Respeitar mais, né? Ter mais dignidade. E cada vez mais a gente consegue, eu acho que através dos contadores, que eu acho que realmente ainda é um campo limitado desse de defesa, né? Desse de conquista, né? Que alguns a gente tem, alguns que falam, né, sobre a negritude, alguns que falam sobre periferia, mas que ainda é muito insípido, né, muito pequeno. E eu acho que a gente tem que realmente cada vez mais trazer essas temáticas, mesmo na escola, né, nesse ambiente que parece, né, aquele quadradinho que está sempre falando a mesma coisa, porque quer colocar todo mundo na caixinha, mas a gente vai trazendo. Eu acho que as pessoas, assim, tem pessoas muito criativas na escola, né? Tem pessoas muito interessadas em fazer mudanças realmente relevantes, tem famílias muito preocupadas, querendo realmente valorizar cada vez mais a potencialidade do seu filho, da sua filha, porque eles são surpreendentes. A gente mesmo às vezes se surpreende com a gente, né? A gente diz, nossa, eu não imaginei que eu daria conta de fazer algo desse jeito, que chega a tantas escolas, que chega a tantos públicos, né? E que abrem possibilidades de conversar. Né? Eu gostei muito da posição do Jones, porque para nós que somos contadores de histórias, é uma, como se diz, está aguçando, né, o nosso papel. Tá tirando a gente da zona de conforto. Isso, né? Que a gente fala no geral, mas não puxa, como o Jones colocou, aquela temática que vai na ferida. Está instigando, porque, como a Silvana falou, hoje a gente tem pessoas que se declaram afrocontadores, né? Inclusive no festival, aqui no segundo Festival de Horizontes de Histórias, nós teremos um afrocontador amanhã. E a gente andando por aí, contando histórias, a gente já viu também outras pessoas se declarando assim. E a gente também conta histórias falando da questão do negro, tal, do pobre, do gordo, do magro. Mas quando a gente fala na questão LGBTQIA+, e por aí vai, a gente ainda tem essa marra, né? Porque a sociedade está sempre ali, isso não pode, isso não sei o quê, isso... E aí... Isso é um tapa na cara, porque a gente tem alunos, a gente tem crianças ao nosso lado, a gente tem pessoas na família, né? Que a gente não pode fechar os olhos, todo mundo tem ao seu lado. E por quê? E por que não contar? E por que a gente vai achar que tem essa diferença? Então, ele está nos instigando com isso, né? O que a gente pode fazer a partir disso? A partir daqui, desse primeiro passo. Aí, quando eu comentei nesse livro, estava comentando do segundo festival, é um primeiro passo para que a gente, no terceiro festival, tenha uma roda maior ainda, com mais participantes, uma discussão maior ainda. E que tenham mais contadores de histórias. Contadores deficientes, exatamente. Contadores LGBTQI+, isso, que a gente tragam as suas histórias que a também, gente né? consiga identificá-los e trazê-los para cá, né? E é interessante, por exemplo, e eu tenho um depoimento de um amigo que estava num festival de contadores de histórias, e quando ele foi contar a história dele como príncipe, beijando outro príncipe, foi um silêncio geral. Quer dizer, no meio de tantos artistas, você ainda tem essa, né, essa reação, né? Que sociedade é essa que, em vez de caminhar para frente, está caminhando para trás? Não é? Então, assim, o que ele está fazendo é nos instigar, está nos provocando, e a gente aceita a provocação. Vamos lá, vamos para o terceiro festival com mudanças. Com certeza.
era justamente assim, essa última pergunta que eu ia fazer, porque quais eram as expectativas sobre o futuro da inclusão / diversidade na literatura e na arte narrativa? Né? Eu acredito que é exatamente isso, é aceitar essas provocações como o Jones acabou de fazer e colocar sempre no nosso repertório histórias que possam buscar essas discussões e aprofundá-las cada vez mais, não é verdade? E eu acho que tudo começa na escola, porque a sociedade que a gente quer, a gente forma na escola. E se a gente não conseguiu ter muito isso hoje, a gente tem que formar para ver se no futuro teremos uma sociedade melhor, com pessoas mais conscientes, mais sensíveis a essas questões. Maravilhoso. Eu quero agradecer a Rose por estar aqui, participando dessa primeira roda de conversa, trazendo tantas coisas importantes, maravilhosas, né, para a gente poder continuar refletindo sobre o papel do contador de história como um educador, né, como deveria ser todo ser humano, né, preocupado em respeitar a humanidade em si, né? E quero agradecer toda a plateia também aqui no 2º Festival Horizonte de Histórias, na nossa roda de conversa, tratando sobre as minorias. Agradecer a Mauricélia, né, pela tradução. E nos vemos amanhã nas próximas atividades. Teremos contações, né, amanhã a partir das 16 horas e também outras rodas para que vocês possam estar aqui falando, conversando e contribuindo. Obrigada a todos. Brasília linda, o teu céu desperta um